Good evening, good afternoon, everybody, Boa noite para todas as pessoas, for whichever part of the world you're in. independente da parte do mundo em que vocês estiverem. I appreciate that we just prayed, Aprecio de que nós tenhamos acabado de orar, but if you'll allow me to pray again. mas se me permitirem, eu vou orar novamente. So please join me as we open with prayer. Então, por favor, me acompanhem ao começarmos com uma oração. Dear God, Querido Deus, thank you for the opportunity that we have together obrigada pela oportunidade que temos de nos reunirmos, to dive deeper into where we are de nos aprofundarmos de onde nós estamos, as we try to understand more about the great controversy ao tentarmos entender mais sobre o grande conflito and our part in it. e a nossa parte nele. We have many questions Temos muitas perguntas and a deep desire to grow closer to you. e um profundo desejo de estar perto de ti. And so, as we navigate this time in this Earth's history, E então, ao navegarmos esse tempo dessa história terrestre, with no earthly support, sem suporte terrenal, we pray that the Holy Spirit may continue to guide us nonetheless. nós oramos para que o Santo Espírito continue a nos guiar, apesar disso. Please be with us continually. In Jesus' name I pray. Amen. Por favor, esteja conosco continuamente. Eu oro no nome de Jesus. Amém. A little under a month ago, Um pouco menos de um mês atrás, a series of studies were done and shared across the movement. foi feita uma série de estudos que foi compartilhada com o movimento. That's the aim of that series O objetivo dessa série was to open discussion on a subject era abrir a discussão sobre um assunto, about the close of probation and the implications. sobre o fechamento da porta da graça e suas implicações. As we should be familiar with and comfortable with now, Como deveríamos estar familiarizados e confortáveis com isso agora, as we spent 2 years addressing the Sunday law issue, ao termos agora passado 2 anos falando sobre o tema da lei dominical, when we approached the studies related to the Sunday law, quando nós falamos sobre os estudos sobre a lei we were dominical, confronted with the date fomos confrontados com a data of the Sunday law da lei dominical, and whether it was July e foi em julho or November seja julho ou in novembro 2024 de 2024, or January 2025. ou janeiro de 2025. And while various calculations could be done to arrive to a date, E enquanto vários cálculos poderiam ser feitos para chegarmos a uma data, what I and hopefully many of us came to appreciate o que eu pude apreciar, e espero que também muitos de nós tenhamos feito isso também, is that in some ways the date was irrelevant. é de que, de alguma forma, a data é irrelevante. What stood out
and should have been the take home from all of those studies O que se destacou e deveríamos levar de todos esses estudos is what I'm going to call the doctrine of the Sunday law. é o que eu vou chamar da doutrina da lei dominical. And what I mean by doctrine E o que eu quero dizer com doutrina is the models that were used to arrive to the conclusions that we came to. são os modelos que foram usados para chegarmos às conclusões às quais chegamos. And hence why it took us a long time E assim, nos levou bastante tempo to explore topics like Revelation 17. para explorar tópicos como Apocalipse 17. Because once you get a robust model, Porque uma vez que você tem um modelo robusto, the events that that model points to que esse modelo vai apontar para alguns fall into eventos, place. esses eventos eles acontecem, vêm acontecer. And once you have the events, E uma vez que esses eventos acontecem, you can better navigate the history that you're living in. você pode navegar melhor a história na qual você está vivendo. And so, when you think about the Sunday law waymark, Então, quando você pensa no marco da lei dominical, it became insufficient for us to say, well, various speakers arrived to 2024 as their conclusion. se tornou insuficiente para nós dizer, bom, vários palestrantes chegaram à conclusão de que foi em 2024. Because the different events across 2024 Porque os diferentes eventos que aconteceram no decorrer de 2024 were developed using different models. foram desenvolvidos usando diferentes modelos. And if you have different models in contention with each other, E se você tem diferentes modelos que contendem entre si, it not only affects your understanding of politics here on earth, isso não somente afeta seu entendimento sobre política aqui na Terra, but ultimately down the road will affect how we understand politics in heaven. mas também lá na frente vai influenciar como nós entendemos a política no céu. So, as the studies were broached a month ago in relationship to the close of probation, Então, conforme os estudos se deram no mês passado com relação ao Apocalipse, desculpa, fechamento da Porta da Graça, you will have noticed that very little time was spent discussing January 3. vocês vão ter percebido que foi gasto muito pouco tempo para explicar sobre 3 de janeiro And the events related to what happened on that day. e os eventos relacionados ao que aconteceu nesse dia. Because what was more important to me, at least, Porque, para mim, pelo menos, o que foi mais importante, and forgive me, Blessing, for speaking on your behalf, e me desculpa, Blessing, se eu estou falando da sua parte, but what I suspect was more important for him mas o que eu suspeito que tenha sido mais importante para ele were the models that undergirded the conclusions. foram os modelos que nos levaram às conclusões. Because it's those models that shape the way we think. Porque são esses modelos que moldam a forma como nós pensamos. In the series that we're about to do, Nas séries que estamos por fazer, at least on my part, pelo menos da minha parte, it won't be any new content. não vai ter conteúdo nenhum novo. What might appear new O que pode parecer novo
will just be a repetition of what was taught before. Simplesmente será uma repetição daquilo que foi ensinado antes. And what was taught a month ago E o que foi ensinado há um mês atrás was nothing new. não foi nada novo. How do I know that to be true? Como eu sei que isso é verdade? Because the dispensation of the close of probation Porque a dispensação do fechamento da porta da graça, when we use the model of agriculture, quando usamos o modelo da agricultura, fits in the time period of harvest. isso se encaixa no período de tempo da colheita. And as we've been reminded by both the Bible and teachers, E como fomos lembrados tanto pela Bíblia ou pelos professores e professoras, is that there's no rain in the harvest. não há chuva na colheita. So what may appear to be new Então, o que pode parecer novo, I encourage you to think of it as not new. eu encorajo que vocês vejam isso como algo que não é novo. What teachers have done and are doing O que as professoras e professores fizeram e estão fazendo is taken various concepts that we've developed over the last 35 years or so é pegar vários conceitos que desenvolvemos nos últimos 5 anos ou mais ou menos, isso, and put them together to try and demonstrate a full picture. e juntá-los para tentar demonstrar uma figura completa. Various questions came off the back of those studies. Muitas perguntas vieram a partir desses estudos. And so, in my studies at least, in the next few weeks, E assim, então, pelo menos nos meus estudos das próximas semanas, I'm going to try and give my perspective to some of those questions. eu tentarei dar a minha perspectiva para alguns dessas perguntas. How I understand things. Como eu compreendo as coisas. About 2 weeks ago, in our local fellowship in the UK, Cerca de 2 semanas atrás, no nosso culto local aqui do Reino Unido, off camera, por trás das câmeras, we had a discussion about how we go about understanding truth, if I can put it that way. nós tivemos a gente discutiu sobre como nós agora entendemos a verdade. And a piece of advice that came out of that discussion E um conselho que saiu dessa discussão was if you want to understand truth, é que se você quer entender a verdade, stop asking questions. pare de fazer perguntas. What I mean by that E o que eu quero dizer com isso is think of a topic that you don't understand. é que pensar em um tópico que você não compreende, When I say don't understand, I mean think of something that doesn't make sense to you. e quando eu digo que você não entende, é pensar em algo que não faz sentido para você And find a way for it to make sense. e encontre uma forma disso fazer sentido. Dig into the topic, E a gente se aprofundando nesse tópico, however you understand it, dependendo de como você entenda isso and teach it. e ensine, Even if you get the wrong answer. mesmo que você chegue à resposta errada, Because as we've been reminded, porque como fomos lembradas, it's not the destination Não that is the fun part. não é o destino a parte divertida, It's the journey. é a jornada.
And it's on that journey when you yourself go exploring, like Dora, E é nessa jornada em que você mesmo vai explorando como a Dora, that you find where things don't make sense and make sense for yourself. é que você vai entender se as coisas não fazem sentido ou se fazem sentido para você. Because I can spend 5 studies explaining how things make sense to me, Porque eu posso passar 5 estudos falando como eu entendo que as coisas façam sentido para mim, but until another person does that work for themselves, mas pode ser que para outra pessoa não funcione assim. it will never make sense to them. Nunca vai fazer sentido para essa pessoa. So, given all that, Então, tendo dito tudo isso, appreciating that we'll always have questions, sabendo que sempre teremos perguntas, the two questions that I'd like to try and give my perspective on as 2 perguntas sobre as quais eu gostaria de expor minha perspectiva, I'll quote a Bible verse, vou pegar aqui um versículo bíblico, Matthew 19, verse 16. que é Mateus 19, versículo 16. Sorry, my audio cut. Translator, can Hear you well, Curtis. Okay, sorry. Matthew 19, verse 16. Mateus 19, versículo 16. And I'll read it in full Eu vou ler completo to give time to find it. para dar a vocês um tempinho para encontrar o versículo. And behold, one came and said unto Jesus, Good master, what good thing shall I do that I may have eternal life? E eis que alguém aproximando-se disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? So, multiple questions were asked in the same fashion, Então, múltiplas perguntas foram feitas no mesmo estilo, related to the topic of salvation, com relação ao tópico da salvação, in relationship to institutions and individuals, com relação a instituições e indivíduos. and so I won't try to answer each individual question under this theme, Então, eu não vou tentar responder cada uma das perguntas individualmente sobre esse tema, but I hope that the studies we go through will address all those questions. mas espero que o estudo que a gente vai fazer hoje possa abordar todas essas questões. The second connected question A segunda pergunta conectada is a question that Christianity has tackled for hundreds of years. é uma pergunta que o cristianismo tem And the abordado por relationship between God and law. centenas de anos, que é a relação entre Deus e a lei. Broadly speaking, the questions are, in what sense is God under the law? E falando, então, de uma maneira abarcativa, seria: Deus está sob a lei? If the law is simply an expression of God's character, Se a lei é simplesmente uma expressão do caráter de Deus, then what does it mean that God is under the law? o que significa dizer que Deus está sob a lei? Abaixo da And lei. so over the next 3 weeks, Então, passando nas próximas 3 semanas, we'll attempt to reason through these questions nós tentaremos arrazoar sobre sobre essas as we perguntas, continue to develop our understanding of the harvest message. ao tentarmos continuar desenvolvendo o nosso entendimento sobre a mensagem da colheita. When we think about our role in all of this,
Quando nós pensamos sobre o nosso papel em tudo isso, we recognize that humanity was created with a purpose. reconhecemos que a humanidade foi criada com um propósito, Which was to be a counterpart to God. que era ser uma contraparte de Deus. So before any great controversy, Então, antes de qualquer grande conflito, before any of these old and new covenants, antes de qualquer uma dessas alianças nova e velha, God had something in mind, Deus tinha algo em mente. and that was to go into relationship with something. E era entrar em relacionamento com algo. So they create humanity. Então Deus criou a humanidade. You have these two parties, Temos esses dois partidos. and what we're going to explore in trying to answering that first set of questions E o que vamos tentar explorar e responder desse primeiro conjunto de perguntas is how this relationship has gone through various waves through time. é como esse relacionamento passou através de várias ondas através do tempo. Going from children Passando de criança to adults. para adultos. And when we think of the various reform lines that we have drawn in the past, E quando pensamos nas várias linhas de reforma que nós desenhamos no passado, we largely segment them into 4 reform lines. longamente as segmentamos em 4 linhas de reformas. We say the Alpha of ancient Israel, Dizemos a parte alfa do Israel antigo, we say the Omega of ancient Israel, o ômega do Israel antigo, and we do the same thing with modern Israel. e fazemos o mesmo com o Israel moderno. And often we do this stacking of lines. E frequentemente fazemos essas linhas, We call it line upon line. chamamos elas de linha sobre linha. But an important concept that we need to maintain when we do this line upon line Mas um conceito importante que temos que manter quando fazemos essa linha sobre linha is that really it's one story é que, na verdade, se trata de uma só história, from beginning to end. do início ao fim. When we create these boundaries between these lines, Quando criamos esses limites entre essas linhas, all we're doing is recognizing an unchanging pattern. tudo o que estamos fazendo é reconhecer um padrão que não muda. But in reality, it's one long story. Mas, na verdade, é uma longa história That's going to mark phases in the growth of humanity. que marcará fases no crescimento da humanidade, Until we get to the point where we would say, now we can marry God. até chegarmos ao ponto em que podemos dizer, agora podemos nos casar com Deus. So when a model such as covenants is introduced, Então, um modelo como a aliança introduzido, you ask yourself, why use covenants to explore the close of probation? você se pergunta por que usar alianças para explorar o fechamento da porta da graça? My suggestion is because this is what the story is about. Minha sugestão é porque a história se trata disso. And as we go through waymarks, it's easy to lose sight of the bigger picture.
E ao passarmos pelos marcos, é fácil nós perdermos de vista a visão geral, which is that God and humanity were designed for a relationship. de que Deus e a humanidade estão desenhados para um relacionamento. And the term covenant is simply a formalized relationship. E que a aliança do tempo é simplesmente um relacionamento formalizado. If you were to think of couples who are dating, Se você vai pensar em casais que estão namorando, they go through stages in their relationship eles passam por estágios em seu relacionamento before they can legalize their relationship. antes de que possam legalizar o seu relacionamento. By legalized, E quando falo de legalizar, I mean that that relationship is protected. quero dizer que esse relacionamento está agora protegido. The rights of each party in that relationship are Os, protected. os direitos de cada uma das partes nesse relacionamento são protegidos. And so one of the concepts that was introduced a Então, month ago dos conceitos que foram introduzidos há um mês atrás is that this is the tracing of one relationship between God and humanity. é que esse é o traçado de um relacionamento entre Deus e a humanidade. And two different mechanisms E dois diferentes mecanismos are used to explain or develop that relationship. são usados para explicar ou desenvolver esse relacionamento. So if we think of ancient Israel Então, se pensamos em Israel antigo as the template como a or estrutura, Adventism that we build on top of that template, ou no Adventismo, em que nós construímos sobre essa estrutura, sobre or the esse bigger modelo, picture humanity, ou de um modelo mais amplo, que é o da humanidade. we talk of old and new covenants, Falamos de alianças antigas e novas, but in reality, mas na realidade, it's one covenant. se trata somente de uma aliança. And just keeping that at the back of your mind Então, se guardarmos isso na nossa mente, will help navigate all the questions you have. isso vai nos ajudar a navegar por todas as perguntas que vocês tiverem. Because if this is really one relationship as it moves through different phases, Porque se é realmente um relacionamento ao passarmos por diferentes fases, we can look at the end of this project, poderemos olhar para o fim desse projeto, which is God and humanity in a relationship, que é Deus e a humanidade em um relacionamento, as companions, como companheiros, and explore what needs to take place to get to that point. e explorar o que é necessário para chegarmos a esse ponto. Jeremiah will Jeremias express it in certain words, vai expressar isso em certas palavras, where he'll say, to get to the point where you can have a companionship relationship with God, de que para que você chegue ao ponto de que você possa ter um relacionamento de companheirismo com Deus, there's something that needs to happen. há algo que precisa acontecer. The two parties need to see eye to eye. As duas partes precisam olhar nos olhos. The way to do that E a forma de fazer isso is to have the law in one's heart. é ter a lei no coração. Another way of expressing this E outra forma de expressar isso
Is Christ in you the hope of glory? É Cristo em vós a esperança da glória. This term's been used by New Testament authors, E esse termo tem sido utilizado por autores do Novo Testamento, explored by A.T. Jones, explorado por A.T. Jones and present day. e apresentado e deu uma Apologies, I cortadinha. have technical issues. Could you give me one moment? Ele pede um momento porque está tendo alguns problemas técnicos. Can you hear me? Yes, podemos escutá-lo. Okay, thank you. I was saying that this term that we're familiar with Estava dizendo que esse termo com o qual estamos familiarizados is the objective, é o objetivo, the way to have a companionship style relationship with God. é a forma de ter um relacionamento com estilo de companheirismo com Deus. That's what these studies of the harvest are about. E é disso que se tratam os estudos sobre a colheita. But to get to that point, Mas, para chegar a esse ponto, we have to compare how that relationship has worked up until this point. temos que comparar como este relacionamento funcionou até este ponto. And if you were able to participate, I would ask you, E se vocês puderem participar, eu gostaria de perguntar-lhes what is the major thing that blocks this kind of companionship relationship? quais são as principais coisas que bloqueiam, qual é a principal coisa que bloqueia esse tipo de relacionamento? And the answer I'd expect E podemos esperar que a resposta seja is that if you have someone that manages that relationship, que se você tem alguém que lida com esse tipo de relacionamento, because the two parties can't see eye to eye, porque as duas partes não podem se olhar nos olhos, then you can't have a relationship as companions. desculpe, não entendi. And Ele so, quis dizer. to get to that point, Para chegar a este ponto, God implements a mechanism Deus implementa um mecanismo to help bring that party to the point where they can work as equals. para trazer essa outra parte ao ponto de que possam trabalhar como iguais. Num relacionamento de companheiros. With the use of a companheiros. mediator. Com o uso de um mediador. So this knowledge of God, Então, the este character, conhecimento de Deus, esse personagem, which we're familiar with saying is the law, que é familiar com a lei, has to be explained to the other party in the relationship deve explicar para outra parte do relacionamento until that party digests and knows it for themselves. até que essa parte possa digerir e entender por si mesma. So the two can see eye to eye without anyone explaining or helping. Para que então as duas partes possam se olhar nos olhos sem ter ninguém para explicar ou ajudar. Without needing a kinder mediator Sem ter um tipo de mediador or a more knowledgeable one, ou alguém que tenha mais conhecimento, but a state where these two parties, God and humanity, mas essas duas partes, Deus e a humanidade, can both look at this law ambas podem olhar para esta lei and see it the same way.
e vê-la da mesma forma. A tool that we should be comfortable with Uma ferramenta com a qual deveríamos estar confortáveis in explaining both prophecy and God para explicar tanto Deus quanto a profecia is parables. são as parábolas. And taking that to its conclusion E levar isso à sua conclusão necessitates precisa us reading the Bible and Ellen White precisa que nós leiamos a Bíblia e Ellen White and reading the explanations that we see about God e ler as explicações que vemos sobre Deus and saying, okay, I hear you, Ellen White, e dizer, ok, Ellen White, eu te escuto, and your direct explanation about God e a sua explicação direta sobre Deus, but we're going to use parables mas nós usaremos parábolas to explore what you said. para explorar o que você disse. If I can say it explicitly, E se posso dizer explicitamente, it's essentially saying, essencialmente estou dizendo, ou I'm not going to Sim, let diz. Ellen White explain God to me. é que eu não vou deixar que Ellen White explique Deus para mim. I'm going to let parables do that for me. Eu vou deixar as parábolas fazerem isso. Because the spiritual can't explain the natural, Porque o espiritual não pode explicar o natural. and the spiritual for sure can't explain the spiritual. E o espiritual com certeza explica o So espiritual. if I want to understand this relationship that Então eu, humanity has with God, então eu quero entender esse relacionamento que a humanidade tem com Deus, that stretched across thousands of years, que se estreitou através desses milhares de anos between a being we cannot see entre um ser que não podemos ver and humanity that we can see, e a humanidade que nós sim podemos ver. then trying to explain God directly Então, tentar entender Deus diretamente, in a way that Ellen White does, na forma como Ellen White faz, becomes insufficient. se torna insuficiente. And what becomes useful E o que se torna útil is using the natural é usar o natural to explain that God. para explicar esse Deus. We should be comfortable with that by now. Nós deveríamos estar confortáveis com isso agora. So we've said this relationship Então, dissemos that que, stretches across time dissemos que tem esse relacionamento que se aproxima através do tempo. as much as we use the words Old and New Covenant, E assim como usamos as palavras antiga e nova aliança, is not in fact two relationships. de fato não se tratam de dois relacionamentos. It's just God and humanity moving through phases É simplesmente Deus e a humanidade passando por fases to build that relationship. para construir esse relacionamento. And to understand that relationship, we're not going to go to a thus saith Ellen White. E para entender esse relacionamento, não vamos passar por uma assim diz Ellen White. We're going to go to what we do understand, Nós vamos para aquilo que nós sim entendemos, which is the natural. que é o natural. A few years ago, Alguns anos atrás,
Studies were done on what is termed the Z rule, Estudos foram feitos no que. Z-Row? Não entendi. they Na were done in regra the Z, context of understanding the star and David no in the story of the contexto Magi, de entendermos a estrela de Davi na história dos and the magos. idea was E a ideia you era take something natural pegar algo natural to explain something spiritual, para entender algo espiritual. and once you've understood that spiritual thing, E uma vez que você entendeu essa coisa espiritual, it becomes your natural isso se torna o seu natural, that will explain something else that you que, don't understand. que vai explicar mais alguma outra coisa que você não entende. We can use that same logic Nós podemos usar essa mesma lógica to explain this relationship with God. para explicar esse relacionamento com Deus. It will take a number of steps to get there, Vai levar um número de degraus para chegarmos a isso, but we'll get there in the end. mas vamos chegar lá no fim das contas. And so the first step that we did unknowingly Então, o primeiro passo que fizemos sem saber was explain Revelation 17. foi explicar Apocalipse 17. And hopefully, as we go into this section, E espero que ao passarmos por essa sessão, we can start to see how studies related to the Sunday law connect to where we are today. possamos ver como os estudos relacionados à lei dominical nos conectam a onde estamos hoje. Apologies, I can see there's writing on my screen. Perdão, eu posso ver que tem alguém escrevendo na minha tela. Could I ask that you avoid drawing on the screen? Eu posso pedir para que você evite desenhar na tela? Thank you. Obrigada. Obrigado. When we explored Revelation 17, Quando exploramos Apocalipse 17, we went there for a specific reason. fomos lá por uma razão específica. We didn't go to Revelation 13. Vamos para Apocalipse 13. I'll ask a rhetorical question. Why? Eu vou fazer uma pergunta retórica. Por quê? Why did teachers think it not useful to use Revelation 13 to understand the Sunday law? Por que as professoras e professoras pensam que não é útil usarmos Apocalipse 13 para entendermos a lei dominical? A reason that comes to my mind, at least, Uma razão que vem à minha mente, pelo menos, is because you see imagery of a beast é porque você vê a imagem de uma besta and it's going to go through history e vai passar pela história until an image of it is created. até que uma imagem disso seja criada, But you don't really get a lot of detail about this beast. mas você realmente não consegue muito detalhe sobre essa besta. What is it made up of? De que é feita? Where did it get its incentives from? Why is it on this mission? Por que tem essa missão? It's a very vague chapter É um capítulo muito vago, in that everything is put together e nisso tudo é colocado junto, into one image or one em uma parable. imagem, uma parábola. And so
when you want to understand the end of the world, Então, quando você quer tentar entender o fim do mundo, conceptualizing how the Sunday law comes about, para conceitualizar, para que aqui vem a lei we're just dominical, told a beast goes from a lamb to a dragon. nós temos uma besta que passa de cordeiro a dragão. But where did that happen? How did that happen? Mas como isso acontece? And so Revelation 17 becomes useful Então, Apocalipse 17 se torna útil, because it gives a bit of detail about this transformation porque nos dá um pouco de detalhes sobre essa transformação by separating the component parts. ao separar as partes componentes. It tells you about a woman, Te fala de uma mulher, tells you about a beast, te fala de uma besta, kings, heads, crowns, de reinos, cabeças, coroas. and understanding Revelation 17 gave us the keys to unlock the Sunday law. E entender Apocalipse 17 nos deu as chaves para que pudéssemos abrir a lei dominical, By separating these parts ao separar essas partes, instead of viewing them as one singular item. em vez de vê-las como um item singular. And so when we saw this woman, the spiritual woman and the spiritual beast, Então, quando vimos essa mulher espiritual e essa besta espiritual, we considered the natural elements to understand rulership, consideramos os elementos naturais para entender o reinado, governança and rulers. e governantes. So if you think of a person Então, se você pensar em uma and a pessoa chair e uma cadeira, that we called a throne, que chamamos de trono, this person is going to be a ruler essa pessoa será uma governante that sits on a throne. que se senta no trono. Two different things. Duas coisas diferentes. The throne isn't the king's body. O trono não é o corpo do rei. The king isn't the throne's wood or gold. O trono não é o ouro. They're two different entities Há duas entidades diferentes that in the story of Revelation 17, que na história de Apocalipse 17 we saw needed to come together for a Sunday law to happen. vimos que tinham que se juntar para que a lei dominical acontecesse. There needed to be a relationship. Era necessário haver um relacionamento. And that separation E esta separação or compartmentalization ou compartimentalização, as seeing the woman as its own entity, de ver a mulher como sua própria entidade, separate to the institution that the throne was, separada da instituição que era o trono, helped us explain the Sunday law. como isso explica a lei dominical? Not because it was a new idea, Não porque se tratava de uma nova ideia, but we needed to feel the distinction for mas ourselves precisávamos sentir a distinção por nós mesmos of these two things coming together. dessas duas coisas se juntando. So if we could have done that, Então, se pudéssemos fazer isso, where we used natural kings and thrones onde utilizamos reis e tronos naturais to explain Revelation 17, para explicar Apocalipse 17,
we can take what we understand about Revelation 17 Nós podemos pegar o que entendemos de Apocalipse 17 and use that as our natural e usar isso como nosso natural to explain something else we don't understand, para explicar algo que nós não entendemos, which is God, the spiritual. que é Deus, o espiritual. Christianity, as I said at the beginning, A cristandade, como eu disse no início, has seen this tension between the law and God for a Sim. long time. visto essa tensão entre Deus e a lei por muito tempo. And Revelation 17 E Apocalipse 17 makes that distinction clear. deixa essa distinção clara. Because when we described an institution, Porque quando descrevemos uma instituição, the definition we gave of a beast a definição que nós demos sobre uma besta was a political institution with power. era uma instituição política com poder. And what makes an institution powerful? E o que faz que uma instituição seja poderosa? By definition, Por definição, an institution uma instituição is a set of rules é um conjunto de regras that come together que se juntam to provide permanence and structure. para promover permanência e estrutura, Which is another name for law. que é um outro nome que damos para lei. It's the law that makes this institution powerful. É a lei que faz com que essa instituição se torne poderosa, To be able to direct and, I'll say the word, control people. para ter a possibilidade de dirigir, e eu vou dizer a palavra controlar as pessoas, Which is what that woman in Revelation 17 wanted. que era o que essa mulher em Apocalipse 17 queria. But the point is, when we read Revelation 17, Mas o ponto é que quando lemos Apocalipse 17, is that the throne is the thing that had the power. o trono era a coisa que tinha o poder. And it may feel uncomfortable E você pode achar que isso é desconfortável, to compare God with a bad woman or a bad Compa- entity, comparar Deus com uma mulher má ou com uma entidade má, but that's what our rules force us to do. mas é isso que as nossas regras nos forçam a fazer. Is see the relationship between an entity, God, Ver a relação entre uma entidade, que é Deus, and the throne that they sit on. e o trono no qual está sentada. And when this entity and this throne come together, E quando essa entidade e esse trono se juntam, which is an institution, que é uma instituição, a structure, a set of rules, uma estrutura, um conjunto de regras, it's the thing that has power, é a coisa que tem o poder, not the entity. não a entidade. A person can only rightly sit on that throne Uma pessoa somente poderia sentar nesse trono, any throne, em qualquer trono, can only rightly hold its power somente pode ter esse poder when there's harmony between who they are quando há harmonia em quem essa pessoa é, so their character, seu caráter, and what that throne requires or represents.
E o que esse trono requer ou representa? The throne and the being have to line up. O trono e o ser devem estar alinhados, If they're going to be in a relationship. se é que vão estar num relacionamento. Studies in the future will be done E estudos no futuro serão feitos to elaborate para elaborar on the fornication sobre a fornicação between the bad woman and its throne, entre a mulher má e seu trono, to show how these two entities share the same mind. para mostrar como essas duas entidades compartilham a mesma mentalidade. I appreciate I've jumped the gun, Não entendi. but what I want to allude to Eu gostaria de fazer alusão is that this throne has a mind of its own. a que esse trono tem a sua própria mentalidade. And God has a mind of their own. E Deus também tem sua própria mentalidade. But the two can only work when there's harmony between each other. Mas os dois só podem trabalhar juntos quando existe harmonia entre si. So while Ellen White will say that the law is God's character, Então, enquanto Ellen White vai dizer que a lei é o caráter de Deus, that may be true isso pode ser verdade, on the surface, na superfície, de maneira but superficial, I'm going to suggest it's not sufficient. mas eu sugerirei que não é suficiente. Something may be true, Algo pode ser verdade, but not sufficient. mas não suficiente. What I mean by not sufficient E o que eu quero dizer com que não é suficiente is that if we were to leave it there on its own, é que se formos deixar as coisas aí por si mesmas, we learn nothing about God's government. não vamos aprender nada sobre o governo de Deus. Se deixarmos What isso law? por isso mesmo, não vamos entender What sobre o character governo de about Deus. God? What is it about God's character that we need to learn about? Que lei? Qual é o aspecto do caráter de Deus sobre o qual devemos aprender? By saying the law is God's character, Ao dizer que a lei é o caráter de Deus, we stop ourselves from investigating that character. nós nos detemos de investigar sobre esse caráter. And the only way to do that, E a or do a única good forma job of that, de fazer isso, ou fazer um bom trabalho com isso, is to go into a lab é entrar num laboratório and do some experiments. e fazer alguns experimentos. I don't know, well, at least I did when I was studying. Eu, quando estava estudando, fiz isso. Perhaps some of you did when you were in school. Talvez alguns de vocês tenham feito também quando estavam na escola. When doing biology, Na aula de biologia, if you were ever in a science lab and had the chance to work with frogs, se você já esteve num laboratório e teve a chance de trabalhar com sapos, and you wanted to learn about anatomy, você ia querer aprender sobre anatomia. we got frogs, poor Nós frogs, tínhamos sapos and we had two options. e tínhamos duas opções. Option A, A opção A, we could have held the frogs up nós podíamos segurar o and sapo just looked at the outside. e olhar por fora. But
that wouldn't be too useful Mas isso não seria muito útil, because we wanted to understand how the heart and mas the internal organs of that frog functioned. porque queríamos entender como o coração e os órgãos internos desse sapo funcionavam. So the option B that was required Então, a opção B, que era requerida, was to get a scalpel era pegar uma escapela and slice that frog open e dissecar e abrir and separate the different parts inside that frog. esse sapo e separar as diferentes partes It's the desse same with sapo. God. É a mesma coisa com Deus. That if we're so interested about God's character, Se temos tanto interesse assim no caráter de Deus and we say the law is God's character, e dizemos que a lei é o caráter de Deus, it sounds comfortable. soa confortável, It may sound like we have insight into God, pode soar assim como se temos um insight de Deus, but if we're going to learn as much as we would like to about God, mas se vamos aprender o tanto que nós gostaríamos de aprender sobre Deus, we have to take a scalpel, nós precisamos pegar um bisturi, slice God open, so to speak, abrir Deus, get this thing we call God's character, e pegar essa coisa que nós dizemos ser o caráter de Deus and set it aside, e separar, put it in a box, colocá-lo numa caixa and do our own investigations. e fazer as nossas próprias investigações, Instead of leaving it fused into one vague, unexamined lump we call God. em vez de ficar apegados a essa ideia vaga e do que queremos ser Deus. It's the same thing we did in Revelation 17 with the throne. É a mesma coisa que fizemos em Apocalipse 17 com o trono. We couldn't learn anything by staring at the person on the throne. Nós não podíamos aprender nada ao ficarmos só olhando para a pessoa que está no We trono. had to put that woman aside Tínhamos que colocar essa mulher de lado and look at that institution on its own, the throne. e olhar para essa instituição por si só, para o trono. And that's what we do when we put the law to one side. E é isso que nós fazemos quando colocamos a lei de lado. And you can start asking the questions. E você pode começar fazendo as perguntas: What are the requirements of the law? quais são os requerimentos da lei? What does it guarantee? What are its guarantees? Quais são as suas garantias? What does it forbid? O que ela proíbe? Even, what does it forbid from both parties in the relationship? E até o que é proibido para ambas as partes do relacionamento. And so, separating this law from God's character or God's personhood Então, separar a lei do caráter de Deus ou da personalidade de Deus, da pessoa de Deus, raises the questions that have come in. levanta as perguntas que vieram. Which is, if we've set this law aside in its own box, Que é, se nós fôssemos colocar essa lei de um lado em have sua we própria caixa, undone what we've said in the past by saying the law is God's character? tendo desfeito isso que dissemos no passado, de que a lei é o caráter de Deus, I'm going to suggest eu sugerirei that what we've done que o que fizemos is try to understand what that statement even means in the first place.
é primeiramente entender o que essa frase quer dizer, o que essa that the law is afirmação quer God's dizer. character. O que significa a afirmação de que a lei é o And what caráter my de Deus? suggestion is, using this analogy, E usando essa analogia, o que a minha sugestão is that there's two things é que há duas coisas that are in harmony, que estão em harmonia, that speak the same language. que falam a mesma língua. God, the being, Deus, o ser, and the throne, the government. e o trono, o governo. So when we go to understanding this relationship between God and humanity, Então, quando vamos entender esse relacionamento entre Deus e a humanidade, and we think through the different orchestrations of this relationship, e Old Covenant, New Covenant, pensamos nas diferentes orquestrações desses relacionamentos, dinâmicas we desses want to be sure relacionamentos, queremos nos assegurar that this being that we're going into relationship with de que este ser com o qual estamos entrando em relacionamento doesn't abuse us, não nos abuse, doesn't coerce us. não faça coerção conosco. And the guarantee that we have that that won't happen E a garantia que temos de que isso não vai acontecer is that the government protects our rights. é de que o governo protege os nossos direitos. That's what marriage is. E isso é o casamento. É o que é o It's casamento. a relationship where the rights of both parties are protected. É um relacionamento em que os direitos de ambas partes estão protegidos. Because any relationship that relies on permission Porque qualquer relacionamento que está sobre from God to humanity a permissão de Deus à humanidade stops being a companionship relationship. deixa de ser um relacionamento de Ends companheirismo. up it just becomes a relationship of dependence. Simplesmente se torna um relacionamento de dependência. A key component in the studies related to the harvest Um componente chave is relacionado, this topic of the law. desculpe, com a colheita, é esse tópico da lei. Because the studies of the harvest, Porque os estudos da colheita, if I were to boil them down into a singular sentence, se eu fosse colocá-los em uma só frase, is the formalization of a relationship, é a formalização de um relacionamento, the legalization of a relationship. a legalização de um relacionamento. And as soon as you start entering that territory, E uma vez que você entra nesse território, this becomes important to understand. isso se torna importante de entender. Where both parties are in submission to one thing. Que as duas partes estão se submetem a uma Whether it's coisa, God seja Deus or humanity. ou a humanidade. So that's the law in a broad sense, as an introduction. Então, essa é a lei, de uma maneira ampla, como uma introdução, That protects the rights of both parties, God and humanity, que protege os direitos de ambas partes, Deus e a humanidade. because if this relationship is going to be a relationship of companions, Porque se essa relação vai ser uma relação de companheiros and not one of a master and a slave,
e não uma relação de mestre e escravo, then both God and humanity have to submit to it. então tanto Deus quanto a humanidade têm que se submeter a ela, a isso. The law. A lei. And when both parties submit to this law, E quando ambas partes se submetem a essa lei, we could phrase it as the character that God has poderíamos dizer que o caráter que Deus tem speaks the same language as the character that humanity has. fala a mesma língua que o caráter da humanidade. And they're able to walk hand in hand, side by side. E podem caminhar de mãos dadas, um ao lado do outro. Two people can be bound together Duas pessoas podem se juntar because they need each other to survive, porque precisam uma da outra para sobreviver. or two people can be bound together simply because they choose each other. Ou duas pessoas podem se juntar simplesmente porque escolhem uma a outra. They speak each other's love language Uma fala a linguagem de as amor da outra, companions, como companheiras. not because either one of them depends on the other to Não, make it through, não porque uma parte depende da outra para conseguir fazer algo, but because both of them work together. mas porque ambas trabalham juntas. Next time, Na próxima vez, what I want to explore o que eu quero explorar is the development of this relationship and É o the des- rights that come out of this law. é o desenvolvimento desse relacionamento e os direitos que derivam dessa As we lei. start answering the question, Ao começarmos a responder a pergunta, or at least attempting to, ou pelo menos tentar, that's on everyone's mind que está na mente de todo mundo, about salvation. sobre a salvação. But to do that, Mas para fazer isso, we first needed to understand why the law is so important. primeiro precisamos entender por que a lei é tão importante. And separated from God. E separada de Deus, To recap, para recapitular, to introduce the series of studies, para introduzir essa série de estudo, I framed this topic in the context of a relationship. eu mostrei este tópico no contexto de um relacionamento Between God and humanity. entre Deus e a humanidade. And the reform lines that we've drawn up till this point E as linhas de reforma que nós desenhamos até este are just ponto different stages of that relationship as it grows. são estágios diferentes desse relacionamento ao crescer. And so the model that would be used to explain the finalization of that relationship Então, o modelo que seria usado para explicar a finalização desse relacionamento, for me para mim, falls into an understanding of old and new covenants. tem a ver com o entendimento de alianças antigas e novas. Aliança antiga e nova. So while an exploration of the old and new covenant is not new, Então, embora explorar a antiga e nova aliança não seja algo novo, whether Adventist or another denomination, seja como adventista ou como outra denominação, you would have looked into and explored the old and new covenant. você já, em alguma dessas condições, já teria olhado para a antiga e a nova aliança. What's being taught today O que está sendo ensinado hoje
is just the piecing together of concepts and ideas that you've already known. É simplesmente a junção de conceitos e ideias que você já sabia. To consider the implications of things that we would have already studied before. Para considerar as implicações de coisas que nós já estudamos antes. And so the promise that's given at the beginning of this relationship Então, a promessa que é dada no início desse relacionamento, when living under what we call the old covenant quando vivendo sob o que chamamos dessa antiga is that by aliança, the end, é que no fim, Christ should live in us Cristo deveria viver em nós, that gives us the hope of a harmonious relationship. o que nos dá a esperança de um relacionamento harmonioso. Christ in us, the hope of a glorious relationship. Cristo em nós, a esperança de um relacionamento glorioso. And one of the characteristics E uma das características that we can look at between the old and the new covenant que podemos olhar entre a antiga e a nova aliança is the use of a mediator under the old covenant é o uso de um mediador sob a antiga aliança to explain sorry, carry on. para explicar God and the law that God serves Deus e a lei que Deus serve until humanity doesn't need that mediator anymore. até que a humanidade já não precise deste mediador. And so I spent a brief moment Então eu gastei aqui um breve reminding momento us nos lembrando of the use of parables to understand God, do uso das parábolas para entender a Deus, or methodology, should I say, ou a metodologia, poderia dizer. and pointing to the fact that while statements that Ellen White gives might be true, E apontando para que afirmações que Ellen White fez podem ser verdadeiras, they may not necessarily be sufficient mas não necessariamente são suficientes to help us understand God. para nos ajudar a entender Deus. And one of the tools that we have at our disposal, E uma das ferramentas que temos à nossa disposição, like say under the umbrella of methodology, e que eu poderia dizer sobre esse guarda-chuva da is metodologia, the use of the natural é o uso do natural to explain the spiritual, para explicar o espiritual, where the natural was people em que o natural eram pessoas and thrones, e tronos, to explain Revelation 17. para explicar Apocalipse 17, And once we did that, e uma vez que fizemos isso, Revelation 17 can become our natural Apocalipse 17 pode se tornar o nosso natural to explain God. para explicar Deus. And in Revelation 17, E em Apocalipse 17, one of the key concepts um dos conceitos-chave is the relationship between the woman and the beast é a relação entre a mulher e a besta, as two separate entities como entidades separadas, that share the same mind. que compartilham a mesma mentalidade, They speak the same language. falam a mesma linguagem. And that language E essa linguagem, if we're to understand it, se fôssemos entendê-la, needs looking at those two things separately.
precisa que essas coisas sejam vistas separadamente. So taking the throne and the beast to one side, Então, pegando aqui o trono e a besta por and um lado, understanding what makes that throne powerful. e entender o que faz com que esse trono seja poderoso. And the thing that makes thrones powerful E aquilo que faz com que o trono seja poderoso is the rules that give them permanence and structure. são as regras que dão permanência e estrutura a ela. And so if that's the throne, Então, se esse é o trono, if anyone is going to sit on that throne, se qualquer pessoa vai sentar nesse trono, they have to speak the language that the throne likes. essa pessoa tem que falar a língua que o trono gosta. Their mind has to meet with the mind of the throne. Sua mente tem que se encontrar com a mente do trono. Which I'm suggesting God has to do if God is going to sit on that throne. Que eu estou sugerindo que é o que Deus tem que fazer se Deus é quem vai sentar nesse trono. And so if we do this surgery type experiment with God, Então, se nós fazemos esse experimento do tipo de cirurgia com Deus and dissect God and put that thing we call character into a box, e se nós dissecarmos Deus e colocarmos essa coisa que nós chamamos de caráter numa caixa, we can explore this law podemos explorar essa lei without fear of being blasphemous, sem ao medo de ser blasfemos, without fear that we are making God look bad. sem o temor de estarmos fazendo com que Deus pareça mal, Because it's its own thing. porque Sorry, apologies. peço desculpas. And in doing that, E ao fazer isso, we can show how when God finally gets into a companionship style relationship with humanity, nós podemos ver que quando Deus finalmente entra em um relacionamento both de parties companheirismo com a fall humanidade, into subjection of one overarching structure. ambas as partes The thing that will protect the se rights of submetem a uma both estrutura. entities or both parties. Ambas partes, ambas entidades. Tomorrow, Amanhã, building off this appreciation of the law and its power, a construção da apreciação da lei e de seu poder, we'll dive into this subsequent questions that arise. vai nos fazer chegar a essa pergunta subsequente. So let's close now with a word of prayer. Então, agora vamos encerrar com a palavra de oração. Dear God, Santo Deus, querido Deus, thank you for being who you are, obrigada por ser quem és. and thank you for creating us Obrigada por nos criar and giving us the time to develop into the companions that you need. e por nos dar o tempo para desenvolvermos a capacidade de sermos os companheiros que precisas, a companhia que precisas. I see your submission to law Eu vejo a tua submissão à lei as a beautiful reflection of your character and not one that diminishes it. como um belo reflexo de seu caráter e não como algo que o diminui. And so I pray that as I understand and as we seek to understand the law,
Então eu oro que ao buscarmos compreender a lei, we may all see the beauty of our rights being protected que possamos ver a beleza dos nossos direitos sendo protegidos and your rights being protected. e também os seus direitos sendo protegidos. I pray this in Jesus' name. Amen. Oro isso no nome de Jesus. Amém.